a gente tem que avaliar as ações e as consequências. Assim. Igual, por exemplo, nesse sentido, se a gente pega... E aí, assim, não é uma questão de vontade minha, não é uma questão de desejo meu, ou de um idealismo da minha parte. Eu estou analisando a política brasileira. O legado político, em termos de sociedade brasileira, depois do quarto... Não... Quantos... 2003 a 2015, vamos pôr 2015. 2003 a 2015, nós temos aqui 12 anos. Mais 4 anos, temos aí 16 anos de governos completos do PT. O legado e o resultado em termos de sociedade brasileira é uma sociedade brasileira mais à direita. E aí você tem uma série de elementos nesse processo. Não, então aí eu vou argumentar em relação a isso. Não, mas então. O PT colocou o povo no orçamento. Calma que daqui a pouco eu vou te mostrar que o Haddad está tirando. Manda o povo dar like aí depois dessa. A questão. Dá like aí. Dá like, o cara era comunista, daqui a pouco vai ganhar a estrelinha do PT aí, ó. Deixa eu argumentar. Olha só. Vou argumentar. Por exemplo, o Genuíno citou o exemplo da ALCA. A ALCA era um projeto naquele momento ali de hegemonia do livre comércio, de um momento de triunfalismo do fim da União Soviética. Inclusive, o fim da União Soviética causou uma rebordosa violentíssima na esquerda. Isso também tem que ser discutido. E você tinha ali o projeto, vamos criar uma grande área de livre comércio na América toda, e obviamente quem ganharia com isso seria os Estados Unidos. Você tem a esquerda inteira se mobilizando contra, você tem a chamada onda rosa na América do Sul que barra a ALCA, né, que barra esse processo da ALCA. Cortamos para 2025, 2026. Tivemos agora um acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, liderado pelo Lula, e apoiado pela esquerda brasileira majoritariamente, em que você tem a reprodução do mesmo esquema do acordo da ALCA, em que você tem um setor, um conjunto de economias ali desenvolvidas, industriais, querendo vender seus produtos industriais para nós e querendo comprar os nossos produtos agrários e da agropecuária, né, as commodities, mineração, para vender sem tarifa para eles. Ainda assim, eles protegendo a deles ainda, o que ainda tem um impacto muito grande, né? Então, hoje no Brasil, se você é de esquerda e você critica o acordo de livre comércio da União Europeia e do Mercosul, a própria esquerda vai lá e se bate. Então eu vou proclamar, como militante de esquerda, que eu sou crítico do acordo Mercosul. Virou fascista na Austrália. Isso é gente diferente. Por quê? Porque fortalece o primarismo exportador. E vai ter reflexo na questão da indústria fármaco, das patentes, da política de defesa, e vai ter reflexo no desenvolvimento da tecnologia autônoma. Portanto, eu acho que a questão política do acordo tem um aspecto positivo. A questão política, no momento em que o Trump joga a violência da barbárie e a Europa ficou sufocada, o acordo, vamos dizer assim, foi uma reação ao trumpismo, nesse sentido politicamente. Agora, do ponto de vista da economia, o acordo União Europeia e Mercosul é negativo. É negativo desses aspectos. Olha, patente, a indústria fármaco, a questão da tecnologia de ponta, vai afetar sim. Porque se nós não rompermos com o primarismo exportador, a gente não se desenvolve. Nós não vamos ter isso. Você que esteve na China, eles romperam. Qual foi a China rompeu com a concepção. E a gente está aprofundando. E sabe o que é mais grave nesse ponto? Até essa questão política que eles falam do multilateralismo e tudo. Se você pega um dos marcos, inclusive, da nossa época hoje, que a gente está vivendo um momento histórico, na minha opinião, uma mudança internacional muito brusca. Inclusive, a própria China vai sair lucrando, eu acho, com isso no futuro, no médio prazo. Já tá. Se você pega a declaração, por exemplo, do primeiro-ministro do Canadá no Fórum de Davos, ele falou o seguinte, o mundo baseado em regras é uma ficção, a serviço dos países ricos, e a gente foi por muito tempo leniente a isso, porque isso serviu para nós, isso nos ajudou, a gente era sócio minoritário dessa hegemonia dos Estados Unidos e tudo. Então, o que ele está falando esse mundo de regras, esse tal do multilateralismo,
isso funciona para quem é rico. E aí a gente pega, nesse momento, a gente vai lá e faz um acordo da União Europeia com o Mercosul e celebra essa ficção. E celebra essa ficção, esse sistema que está funcionando para servir mas a esses países em parte eu concordo contigo, Frederico, mas vamos considerar uma coisa. Na crise política mundial, que você tem Gaza, Irã e Venezuela, que são os 3 pontos críticos dessa nova hegemonia do imperialismo americano numa situação de decadência lenta e prolongada, você tem o risco de uma guerra. Você tem o risco de uma guerra. Mas não é uma guerra no sentido, não é uma guerra como se coloca, como se fosse uma conflagração geral. Você tem conflitos regionalizados com grandes repercussões. Isso sim. Agora, nesse sentido, eu acho que apesar do Lula ter se equivocado na questão da Venezuela, eu acho que o Lula hoje é uma das lideranças do campo progressista no mundo, que é uma referência para você discutir a autodeterminação dos povos, a questão da paz, a questão da democracia e a não ingerência nos assuntos internos. Portanto, ele faz um contraponto com a política imperialista. Agora, esse contraponto é delicado, porque ele não pode fazer a confrontação aberta, porque na correlação de força não permite, mas ele não pode aceitar a negociar a soberania nacional. Nesse sentido, a última declaração dele foi muito clara nesse sentido aí. Então, e como o Brasil tem uma direita entreguista, vassala, tanto do ponto de vista da extrema como da direita neoliberal, nós vamos ter um caminho fio da navalha para enfrentar isso aí. Por exemplo, a questão hoje que está colocada, por isso que eu acho, viu, Frederico, que a extrema-direita, ela surgiu no bojo da crise de 2008, subiu no bojo do autoritarismo, do golpe, e surgiu num fenômeno que é pouco discutido, e eu coloco a criminalização da política. Na hora que a política foi criminalizada, cujo alvo era o PT, depois chegou no Lula, com a Lava Jato, era exatamente para arrebentar com a representação política popular. Isso aconteceu a famosa revolução híbrida, a guerra híbrida no mundo inteiro. E aqui chegou no Supremo. O Supremo incentivou os monstrinhos. Onde é que estava a Zambelli? Em frente à Fiesp fazendo proselitismo. MPL, essa turma toda. Bolsonaro, essa turma toda. Só que os monstrinhos viraram monstrões. E os monstrões fascistas não queriam ser controlados. Por isso que houve um enfrentamento com o Supremo. E como a roupagem do Supremo o Supremo ficou nu com o Intercept, né? Aí teve que fazer um remanejamento, um reajuste disso aí. E eu acho que, nesse sentido, é um processo muito rico, porque o Supremo hoje tem um papel positivo em julgar e condenar os golpistas. Agora, nós não podemos abraçar o Supremo e dizer que o que ele está fazendo tudo é correto. Não é tudo correto. Então, nesse sentido, o PT foi vítima, viu, Frederico, de um processo violento. Eu acho que na democracia liberal, nenhum partido, no caso do Brasil, é claro, e eu digo, quiçá do mundo, que foi violentamente combatido como o PT. Não, houve esse caso. Uma hegemonia da grande mídia, a criminalização. Não, houve um consórcio naquele momento. Um consórcio barra pesada. Então, esse é um ponto bom também de debate, que eu concordo em boa parte do que o Genuíno colocou, só que eu só queria complementar com um ponto que eu acho que é importante a gente também não ignorar isso, que igual eu estava discutindo essa questão da gestão do modelo neoliberal e tudo, naquele momento, nesse período da década de 2010, a gente está vendo as consequências da crise de 2008 no mundo inteiro. E um dos problemas políticos dessa crise de 2008 é o problema político da destruição e da perda de popularidade dos partidos políticos tradicionais. Então, no Brasil há esse processo que ele foi impulsionado pela Lava Jato, mas esse é um processo global. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos mesmo, a direita tradicional do Partido Republicano ela foi substituída pelo trumpismo. Sim. Lá no Partido Democrata mesmo, você tem uma contestação muito forte pela esquerda com a candidatura do Bernie Sanders, que era uma candidatura, para os Estados Unidos, uma candidatura social-democrata, mas para a realidade dele é quase um revolucionário. E você tem essa contestação. Você tem, por exemplo, na Europa,
A Grécia, o Partido Social Democrata tradicional da Grécia, ele foi dizimado eleitoralmente porque ele estava no governo comandando a agenda de austeridade que afundou a Grécia. Você tem na Espanha o Partido Social Democrata da Espanha, que ele também afunda eleitoralmente. Então, todo esse processo também está associado a uma dinâmica em que você tem partidos tradicionais, partidos com essa força popular, esse histórico popular, tocando políticas que, no fim das contas, são políticas que estão gerindo ali um sistema que é um sistema que é contra também a própria base. Nesse sentido, não relativizando a questão da Lava Jato, e aí nós concordamos integralmente, né? Inclusive, para mim, a Lava Jato ela tem um componente até externo, no sentido de ingerência externa na política brasileira, com procuradores embora eu considere que dentro do próprio PT também eles tiveram aliados. Talvez aí a gente conversa até em off sobre isso. Tinha infiltrados ali no PT? Imaginar aliados do PT e o PT sendo criminalizado, sangrado. Quase acabou. O PT quase acabou. Então, mas não teve puxada de tapete lá dentro? Não teve nada. Até porque, meu, quando veio... quase destruiu o PT. Quando veio a ofensiva da Lava Jato, você pode dizer o seguinte: teve gente do PT, a gente podia ter combatido aquilo de maneira mais contundente. Agora, dizer que tinha partidário daquilo dentro do PT, mas não mesmo tinha. que inconscientemente, o pessoal, eu acho que contribuiu. Frederico, o que aconteceu ali, que a gente tem que entender, é que quando os caras colocaram a questão moral e a criminalização do PT, teve 3 vítimas. O PT, alguns foram vítimas, está aqui uma vítima, o segundo enfrentou, e o meu candidato a deputado federal soube enfrentar o Rui Falcão, e teve um acovardamento. Não é fazer o serviço do imperialismo, é o acovardamento e não peitar. Político. Acovardamento eu político. Acho... Não é isso que você falou, é bom usar as expressões. É uma espécie de defensismo. Por quê? Porque o PT assumiu ao longo da sua história um atalho, que eu sou crítico desse atalho. O moralismo político para a esquerda é uma faca de 2 gumes, como diz o Vicente Mateus, de 2 legumes. Porque o moralismo leva a gente a se confundir com o status quo. E isso acabou tendo marca no PT. A política. Por isso que o Brizola, eu vou fazer uma homenagem ao teu líder, que sempre a gente homenageia. Quando o Brizola falou, o PT de Macacão, a Arena de Macacão, num determinado momento. Né? Era um pouco isso, o moralismo. Você não pode aceitar aquela visão moralista. Então, aquilo ali, o PT ficou desarmado, porque o PT não entendeu o que estava em jogo, que era uma ofensiva para chegar no Lula, e chegou. Tanto que o Lula foi preso. Explodiu essas contradições. Né? Aí, veja bem como esse processo é muito rico. As causas dessa crise, que foi, você tem razão, 2008, aí veio as consequências dela, houve um remanejamento da geopolítica na América Latina, que pressupõe o golpe aqui no Brasil, a eleição de 2004, que foi o sinal do golpe, com Aécio Neves 2014, não reconhecendo o resultado da eleição, e aí foi para o tudo ou nada. Naquele momento, a gente tinha que ter ido para o enfrentamento. Como nós fomos para uma política de austeridade fiscal com o Levi, nós nos ferramos. Não, isso ajudou a alimentar. Claro. É uma questão porque em determinados momentos você tem que você tem que levantar o sarrafo. E fazer o enfrentamento político. É a pergunta que eu faço para as pessoas, o básico assim, naquele momento o governo tinha que ter enfrentado essa pressão pela austeridade e falado, eu não vou aceitar, eu vou fazer uma política de ampliação de investimento para enfrentar a crise, porque é uma questão, a Dilma caiu com 10% de aprovação. Se a Dilma tivesse ali 30%, 40% de aprovação, o custo político para derrubar ela seria muito mais alto. Exatamente. Seria muito mais alto. Se ela cai, o que aconteceu, por exemplo, na época do Jango? O Jango caiu com muita popularidade, porque ele mobilizou a população. Era 60%. Ele era uma 64%. Popularidade muito alta. E tanto é que na redemocratização eles tiveram que cortar as asas do trabalhismo de tudo quanto é jeito para impedir a reorganização. Naquele momento, o Brizola, por exemplo, perdeu a sigla do PTB e tudo. Então, houve esse processo de enfrentamento e de antipolítica, né? Só que aí eu acho que tem um elemento aqui nesse ponto, que é o seguinte: se você observa nesse período do impeachment, da Lava Jato, a prisão do Lula, todo esse processo, você vê uma série de... Você vê que teve um consórcio que se formou, que é um consórcio ali, você pega
toda a setores da direita brasileira, do centro à direita. Todo mundo, tirando o PT, o PSOL, o PCdoB, o PDT e alguns outros partidos menores, todo mundo passou a apoiar politicamente o impeachment da Dilma, porque era inviável politicamente defender ela por conta da impopularidade. Você tinha essa pressão do judiciário em cima, a Lava Jato, você tinha a própria imprensa, a Globo, bancando esse discurso o tempo inteiro, e você tinha o judiciário dando anuência por tudo que estava acontecendo na Lava Jato. Só que, na minha leitura, o Bolsonaro ele é um filho feio desse processo, né? Ele é meio que uma espécie de anomalia que apareceu ali e que surfou nessa onda da antipolítica e do antissistema para se eleger. Esse consórcio, e aí é uma questão que é bom a gente refletir, assim, o Bolsonaro não é fruto desse consórcio. O Bolsonaro é resultado no sentido dele ter aparecido, mas ele não foi criado por esse consórcio. Você pega, por exemplo, a eleição de 2018, o candidato desse consórcio em 2018 era o Alckmin, não era o Bolsonaro. Só que no processo do governo Bolsonaro, esse consórcio percebe, a Globo, o judiciário, que o Bolsonaro ele é uma figura instável, incontrolável, e aí entra uma mudança nessa dinâmica que aí cai nesse processo atual que a gente está, que inclusive é uma das dificuldades e contradições da política. Mas só para fechar nesse ponto, que é o seguinte, hoje há o judiciário, há uma relação do judiciário com o governo e com o PT, que é uma relação perigosa, no sentido de o governo aceitar certos desgastes que ele não precisaria aceitar. Eu queria falar isso, hein? Há uma relação, inclusive, da própria parcela da imprensa pós-2022 para cá. E assim, isso para mim é muito evidente. A Globo, em 2022, ela apoiou o Lula. Isso é muito evidente. O William Bonner não vai para... Bolsonaro e Lula, eu acho que o William Bonner não vai para a bancada, né, do Jornal Nacional falar que o Lula não deve nada à justiça de graça. A primeira frase dele na entrevista com o Lula. E isso é um ponto que isso não acaba sendo uma trava no sentido de pensar essas mudanças estruturais, porque o próprio Alckmin, por exemplo, ele é uma espécie de personificação de uma carta aos brasileiros também, nesse sentido. De ser um, de ser um elemento. É uma segunda carta aos brasileiros. Uma espécie de. Inclusive, isso foi discutido durante a eleição, né? Na época da eleição. A carta aos brasileiros hoje é o Alckmin, que ele era o candidato desse grupo em 2018. Então, isso agora, Frederico, cria um processo político tem um problema complicado aí que é o seguinte, depois. Veja bem, tem 3 vertentes que surgiram nesse processo, que a gente tem que analisar com reflexo hoje. A primeira vertente é que a classe dominante brasileira, como classe, que envolve os aparatos ideológicos como a mídia, as associações, os milênios da vida, todo o aparato ideológico, trabalhou com a ideia de apresentar o programa da austeridade fiscal e apoiou. E eles criaram a condição de seguinte, que eu acho que está em jogo hoje, vamos criar constrangimentos, porque se a gente perde o candidato, o Lula nós vamos criar a situação tal que ele vai ter que governar com o nosso programa. A mídia pensa assim, não, nós vamos criar tal constrangimento que ele não vai ter autonomia para fazer certas mudanças. Então, a questão do sistema financeiro, austeridade fiscal, privatização. A segunda coisa é que o Bolsonaro, ele teve o componente militar, que a gente está desconsiderando. Vilas Boas, Twitter, o Toffoli botar 2 4-estrelas como assessor no seu gabinete, nem na época da ditadura isso foi posto. 2 4-estrelas para ser assessor dele. E o componente militar. O segundo componente é que a crise social do neoliberalismo, porque o neoliberalismo é a destruição dos direitos, a crise social colocou a massa humana no deserto. E aí veio o discurso do ódio, da violência, do medo, com a pauta, a pauta dos costumes. Essas 3 vertentes produziram o Bolsonaro para derrotar a esquerda, porque a direita sabe fazer as coisas. Quando o Lula poderia ganhar do Collor em 89, a Globo agiu militantemente com a edição do debate para botar o Collor. Depois tirou o Collor. Eles fizeram campanha para constranger
o Lula. E o Bolsonaro, em 2018, eles achavam que o Bolsonaro ia se adequar ao sistema de poder. Sim. Ele não imaginava que ia ser... De certa forma, esse processo que você descreveu também, né, em relação ao próprio Lula, né? Então de constranger o Bolsonaro. Por exemplo, qual é o debate que nós estamos fazendo agora, que eu acho que é fundamental, é o seguinte: o Lula tem que ir para essa disputa com um programa de transformações estruturais e deixar claro, e é importante que ele seja bem votado, para ele não para essas peias não agirem no constrangimento. Não é que você faz acordo. É que os caras criam um discurso da austeridade, do sistema financeiro, das privatizações. Você vê a campanha que os caras estão fazendo pela privatização com a crise dos Correios. Né? Para constranger o governo, politicamente, a não fazer mudanças mais estruturais. Por isso que eu acho, viu, que aí eu voltaria, Frederico, àquela questão que você colocou. Hoje, quando a gente fala revolução, não é... E eu estou à vontade porque eu participei de experiência de resistência armada. Quando a gente fala revolução, não é luta armada. Quando a gente fala revolução, não é assaltar o Palácio de Vera. A gente fala de um processo de conquistar corações e mente, criar uma contra-hegemonia, trabalhar nos aparatos públicos e nos aparatos privados. Você criar institucionalidade de baixo para cima. Você cria um movimento organizado de opinião pública militante. Esse é que é o processo. Isso é um processo, você só pode fazer isso se você tiver um pé na ordem e um pé fora da ordem. Um pé na instituição e um pé fora da instituição. Por isso que eu citei aqui o plebiscito sobre a questão das emendas do orçamento. Porque a governabilidade com emenda impositiva, que nasceu no golpe contra Dilma, com Eduardo Cunha, é impossível você governar. Se você somar o sistema eleitoral nosso, que é uninominal... E nem um Estado pode ter menos do que 8 e nem mais do que 70, ferrou, pessoal. Ferrou. Porque quando você vota para presidente, o povo vota achando que vai mudar o país e o eleitor é um voto no Brasil inteiro. Mas quando você vota para deputado, o eleitor não é um voto no Brasil inteiro. O eleitor dos grandes estados tem um peso menor do que o eleitor dos pequenos estados, considerando que também tem o Senado. Então, esse é um problema institucional, estrutural. Como é que você vai resolver isso? Nós não resolvemos na Constituinte, apesar do embate que teve, se você fizer uma consulta popular plebiscitária. Eu estou convencido que emendas impositivas a gente só arrebenta com elas se fizer um plebiscito. E eu estou à vontade, porque quando eu era deputado não fazia emenda no orçamento. Nem emenda individual, não tinha emenda fixa.